Bom, seja bem-vindo para quem está vendo isso pela gravação e para quem está aqui também presente. Hoje a gente vai dar prosseguimento aí nessa criação, nessa formação de funil, todo esse trabalho árduo para a gente poder construir a copy que vai compor esse funil, essa estratégia que a gente vai, na verdade essa que a gente já criou, mas a gente vai recriar ela. E a partir dela a gente vai estruturar aí cada desenho, cada design dessas copies para poder colocar essa campanha no ar também. Mas é isso, vocês aí preencheram, tô vendo o pessoal do grupo aqui, preencheram a planilha da pesquisa de mercado. A gente colocou nessas 3 abas aqui principais, que é a de mercado, os termos e tags e a galeria criativa também. E com esse material, a gente vai começar a trilhar algumas coisas que vão começar a desenhar pra gente, tanto copy, quanto também para quem vai fazer a gestão de tráfego, ter uma noção a respeito de quais termos usarem, a respeito de qual segmentação fazer, e até para design também, aqui dentro da galeria criativa, que vocês preencheram alguns, de inspiração mesmo. Diga. É só uma dúvida, tá gravando essa aula? Vai ficar disponível? Tá gravando, essa aula tá disponível. Ah, beleza, só isso só. Show. E hoje a gente vai começar a passear aqui por essas 3 outras abas. Na verdade, essas 2 outras abas aqui. Essa última a gente vai deixar para depois, lá na frente. Não que ela não seja necessária, mas porque ela é muito aprofundada, ela leva bastante tempo. E é o tipo de trabalho que a gente faz contínuo dentro do funil. Como se fosse uma pesquisa constante de persona. Mas a primeira que a gente vai preencher já é começando a tracear as características do produto. E se você não viu, tem o vídeo aí do expert, né, que colocou pra gente a descrição a respeito do que ele faz, do como que ele faz, dando um descritivo a respeito da persona também. Ele preenche algumas lacunas que a gente vai ter na hora de fazer o processo criativo. E a partir disso a gente vai preenchendo aqui o que é o produto, o público-alvo, as dores solucionadas e a proposta de valor. A partir daí a gente passa para as personas. Quando chega nessa parte das personas, a gente tem uma outra ferramenta, inclusive para quem está no grupo aí, vou disponibilizar também esse conteúdo, que é um PDF que aglomera aqui também sobre os 12 arquétipos de Jung, tá? Usando essa mandala aqui, que ela é focada em storytelling, e tem a última aqui no finalzinho desse PDF, tem a mandala, vamos dizer assim, mais próxima dentro dos conceitos de Jung. Ela tem diferenças, são as 4 orientações cardeais dos 12 arquétipos de Jung. Tem alguns símbolos do zodíaco aqui também, mas não é todo mundo que sabe fazer essa junção e a gente precisa de mais dados aí. Mas esse PDF, ele dá uma descrição psicológica do arquétipo em questão, que a gente está trilhando aqui. Então a gente tem 3 tipos de ego, de alma, né? Que é o ego, o soul e o self, são as 3 categorias. E a gente tem aí também cada arquétipo, o inocente, a pessoa comum, o herói, o cuidador, e a gente vai tendo uma descrição de cada um deles, conforme essa mandala vai colocando pra gente aqui. E a gente vai buscar identificar quem seria esse perfil, esse público maior que o expert identificou pra gente. No nosso caso, a gente está usando um produto, está criando um produto para alguém que já vende para um público. Então quer dizer que o público já existe. Então esses clientes já existem. Esse trabalho, esse serviço de planejamento financeiro, ele já é vendido, já tem clientes em cima disso. Então a gente vai usar baseado no que o expert trouxe para a gente, que é o perfil desses clientes. Tá? Eu tenho aqui as minhas suposições, mas eu quero fazer esse trabalho junto com vocês aqui. Então, usando essa mandala principal, é onde a gente vai usar como base para que a gente trace esse perfil comportamental e, a partir daí, a gente preencha essa planilha aqui. Cadê ela? Tá no outro. A gente preenche essa planilha aqui, de pelo menos um perfil, né? Então, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Eu não recomendaria mais do que 3, porque a hora que você vai fazer a comunicação das copies, se você tiver muitas personas, você pode errar, às vezes, na transição do topo de funil para o meio de funil. Mas vamos lá, o que a gente vai colocar? Qual o arquétipo que é? Qual que é o quadrante, na verdade, né? Qual é o arquétipo? Qual que é a intenção desse arquétipo? Qual que é a distorção ou exagero que esse arquétipo tem em relação à realidade? Qual é o objetivo que a gente nota que esse arquétipo tem? Qual estratégia que a gente consegue
alucinar a respeito desse perfil dessa pessoa, qual que é a fraqueza psicológica que essa pessoa tem, e a orientação temporal. Essa orientação temporal, às vezes ela entra, às vezes não. O que é a orientação temporal? É se a pessoa ela tem muito mais uma tendência a priorizar o curto prazo, ou se ela tem uma tendência a priorizar o longo prazo, ou se é neutra, se para ela tanto faz. Quais são os problemas que essa pessoa sempre tem, mas ignora ou não percebe? Quais são os personagens, sejam eles existentes, reais ou não, que vão encaixar aqui com essa pessoa que tá dialogando, né? Quais seriam os exemplos de vida que essa pessoa tem? Quais os desejos que ela tem também e os medos que ela tem? Que no caso eu mesclaria aqui com as dores gerais, tá? E isso tem que coincidir com as dores que o produto ele atende. Minha musiquinha parou, deixa eu ver o que aconteceu. Voltou. Mas é isso. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer são esse aqui de definição de persona. Depois a gente começa a tracear a parte estratégica da coisa, que é desenhar esse funil. A gente já tem esse funil desenhado, mas a gente vai passar por cada etapa desse funil. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui já. Vou abrir um dos funis aqui, que é onde a gente desenhou o funil desse expert. E a gente vai passar o passo a passo desse funil, dessa parte estratégica. Depois de desenhar o funil, é que a gente vai listar as tarefas necessárias para a construção desse funil, que vai ser onde vai incluir ali a copy, a parte do design, a parte do tráfego, as partes principais aí da estruturação desse funil completo. No objetivo final, a gente quer ter uma estrutura de vendas automática, né? Desde o anúncio acontecendo, com o anúncio rolando, captando as pessoas, captando leads pelo menos. Esse funil aqui. Esse aqui vai ser o funil que a gente vai passar passo a passo, que a gente chegou na conclusão de que esse aqui seria um bom modelo para a gente testar inicialmente. A gente adaptou para as necessidades dele, com os recursos dele. Para quem viu a primeira aula, a gente fez o TAP, o Termo de Abertura de Projeto, e entrou lá também duas ferramentas específicas desse projeto, que é o Calendly, e ele envia lá já a solicitação para a pessoa fazer o agendamento de forma automática, e o checkout acontecendo direto no mercado pago. Tá? Isso por questões estratégicas de economia, né? De finanças mesmo. E a gente vai passar o passo a passo, mas esse aqui é só depois que a gente tiver a descrição da persona feita. A gente pode fazer antes ou pode fazer depois, Théo? Tanto faz, na verdade. Eu que gosto de fazer antes a parte da persona, porque a gente tem o melhor rumo aí de qual seria o caminho, o trajeto que essa pessoa pode fazer aqui dentro desse funil. Se vocês já perceberam, esse funil aqui, ele é também uma mescla daquele funil de topo de funil, de meio de funil, até chegar à parte da conversão. Então aqui seria o topo de funil, essa primeira parte, aqui seria o meio de funil e aqui o checkout seria o fundo de funil. A partir daqui a gente tem a entrega do conteúdo, a entrega do serviço e produto. Esse funil é dividido em etapas, né? E para fazer ele caminhar do topo até o meio do funil e passar para o fundo de funil, a gente tem que pensar nessa história, nessa jornada do cliente. Então por isso também que a gente usa essa mandala aqui, coincidindo com a jornada do herói. Essa mandala aqui, ela é a primeira, ela não é específica do Jung, mas ela é uma adaptação baseada na jornada do herói. E aí eu vou querer a participação de vocês, caros amigos e alunos. Já estamos aí com 5 participantes, a Daniele está aí presente, seja bem-vindo, Daniele. O Dudu Peixoto, Dudu, saudade de você, Dudu. E vamos partir aí agora para a parte prática. Espero que vocês tenham visto o vídeo ou o conteúdo. Se vocês não viram o vídeo, o conteúdo lá do Expert, para quem está aqui na turma, o link está lá no grupo do WhatsApp e você pode ver quantas vezes for necessário para ir preenchendo esses critérios aqui. A gente vai preencher alguns hoje. A gente vai preencher alguns hoje aqui e fazer um pouquinho da estratégia aqui, desenhar a parte estratégica do funil, e a gente vai completar isso aí no decorrer da semana, para que no final da semana a gente faça a parte do backlog. O que é o backlog? Para quem não sabe ainda, isso aqui é um backlog. O backlog é quando a gente coloca as tarefas todas listadinhas para montar aquele funil. Então tem as orientações principais,
da estratégia toda. E aí, os anúncios, a gente tem aqui todas as tarefas relacionadas aos anúncios, o que é copy, gravação, edição, a parte de programar o anúncio. A gente tem a cada página também tendo suas tarefas, porque tem páginas que são só para captação de lead, ou páginas que são só o checkout. Então, o nível de produção dela diminui ou aumenta dependendo de qual que é a intenção daquela página existir. Se vai ter formulário, a gente também tem a construção de formulário, até completar a última parte aqui que entra os funis, que é a parte do e-mail marketing também. Completou essas partes, a gente preencheu a lista de todas as tarefas, a gente então divide para cada setor. E aí entra a parte ativa suas também, de quem está participando no grupo, e vai querer participar da parte da construção do funil também. A gente divide no setor de copy, o que é tráfego e o que é mídia. A mídia envolve o design e a construção também, né? A estrutura ou infraestrutura também. A gente divide depois sobre prioridades. Quais são as prioridades? Eu coloco aqui como 1, 2 e 3. 3 sendo a prioridade máxima, então tem algumas tarefas que vão ter prioridades maiores e outras tarefas que vão ter prioridades menores. Qual que é a diferença? A diferença é que se a gente fizer inicialmente as que têm prioridades maiores, a gente já tem uma estrutura pronta quando todas forem concluídas. E a gente deixa a prioridade secundária e a prioridade terciária, que são prioridades menores, para ir acontecendo mesmo se o funil precisar ir ao ar e elas ainda não estiverem prontas e isso não interromper o funcionamento do funil. Então, resumindo, aquelas que são de prioridades maiores são as atividades essenciais para uma estrutura básica ser construída e algum funil existir. Já a de prioridade 2 e a prioridade 1, a gente entende que elas são necessárias, mas se não tiver, não vai prejudicar totalmente o funcionamento do funil. Mas ela pode entrar como um segundo plano ou terceiro plano. Mas elas precisam ser executadas de qualquer maneira. E aí a gente chega nessa parte aqui e passa então para a execução. Aí é que a gente coloca o lombo aqui no sol para poder produzir todas essas copies. Claro que essa aqui não é a copy do funil que a gente está fazendo, mas ela é muito parecida. De produzir todas essas copies, de produzir todos os anúncios, todos os e-mails também, a parte do design, tem toda essa parte de construção aí. E isso inclusive também serve para a construção de anúncios, de estruturas para lançamentos. Então pode ser adaptado aí. Isso aqui esse backlog, ele é baseado numa metodologia de produtividade que é a Scrum. Scrum é quando você faz uma sequência de produção em equipe para que o básico já seja feito e já tenha algum resultado, e depois a cada semana, a cada sprint ou a cada período de tempo, novas camadas de produtividade vão sendo aglomeradas e a construção do todo vai sendo feita num curto espaço de tempo. Então essa metodologia Scrum, para quem não conhece, para quem não sabe como funciona, pode colocar no Google aí, Scrum se escreve assim, ó, Scrum. Essa é a metodologia que a gente usa em essência aqui para poder construir todas as estruturas de campanha. Tem um livro também. Esse Scrum ele vai sendo na verdade aprimorado a cada ano, porque é uma metodologia baseada no Agile ou ágil, uma metodologia ágil de produtividade. Então surgiu uma empresa nova. Eu posso botar também que eu tenho ele em e-book, né? Posso botar no grupo se a galera quiser. Pode colocar. Inclusive no YouTube tem o livro dele. Não sei se é necessário. Tem videozinhos curtos aí de 5, 7, 10 minutinhos que vão te passar toda a essência da metodologia. Né? E eu falo essência porque a gente pega só alguns conceitos dela, a gente não aplica ela inteiramente, porque senão demoraria muito tempo. Tem algumas posições aí, alguns cargos que ficariam inviável para a metodologia do digital, para a construção do digital. Mas fora isso a gente acaba usando e funcionando bem aí. Então vamos lá, passeando aí um pouquinho por essa construção aqui do arquétipo, eu vou passar com vocês aqui essa descrição aqui de cada arquétipo aqui, desde o explorador e do rebelde, até a gente dar a volta na roda toda, passando pelo sábio, inocente, criador, governante, cuidador, pessoa comum. Então não se assustem, não se assombrem se vocês se identificarem com algumas personas aí, porque todo mundo tem esses arquétipos aí, intrinsecamente linkados ao seu ego. Né? Bom, mas vamos lá. A gente não vamos se atentar muito ao tipo de ego, mas a gente vai se atentar mais aqui ao tipo da persona. São trechinhos pequenos. Tá? Eu vou lendo aqui com vocês e, para quem já viu o vídeo,
Aliás, deixa eu só para eu saber, quem viu aí o vídeo do Expert, do Felipe lá? O Rafael eu sei que viu aí, a Patrícia, ela chegou a assistir, Daniele, Dudu. Se vocês puderem me dar um feedback aí. Pode abrir o microfone, viu? O Dudu ainda não viu, Dudu, vamos acelerar aí, Dudu. Pegar o ritmo aí com a gente aí para poder produzir junto com a gente. A Daniele, você chegou a ver o vídeo? A Daniele falou, a Daniele também assistiu. Patrícia, você tá na escuta aí? Você assistiu o vídeo? Alô, Patrícia? Será que ela tá aí? Não tá? O microfone tá fechado. Oi, Theo. Oi. Oi, querido. Você me chamou? Você pode repetir a pergunta? Meu filho chegou aqui, tem 3 dias que eu não vejo ele, eu não perdi a pergunta, desculpa. Ah, sim. Só perguntando se você viu o vídeo do Expert. Não vi ainda, Theo. Tô pretendendo assistir hoje ainda, se Deus quiser. Tomara que eu Deus não parei, você acredita? Eu não descanso, não, Senhor. Acredito. A gente descansa fazendo. Mas eu vou assistir. A gente descansa produzindo. Mas é isso. Então a gente tem a Daniela e o Dudu, e a gente vai pegando aí as concordâncias que a descrição do Expert trouxe lá pra gente. Tá? Bom, a gente tem aí o Inocente, né? Não vou me atentar aqui tanto para a parte do Zodíaco, mas a gente tem o Inocente, que é confiante e otimista. Se ele estiver em um nível muito elevado, pode perceber o mundo sempre como bonzinho, sem maldade e se machucar diante disso. O lema dele é: somos livres para sermos nós mesmos. O maior desejo dele é viver no paraíso e ser feliz. O objetivo que ele tem é ser feliz. O maior medo é fazer uma coisa errada e ser punido por isso. A estratégia que ele usa é fazer as coisas da maneira correta, sempre. A fraqueza que ele tem é ser chato por toda a sua inocência e ingenuidade. Os dons que ele tem é fé e otimismo. O inocente também é conhecido como o utópico, o tradicionalista, o ingênuo, o místico, o santo, romântico ou sonhador. Para atingir esse público, use conceitos de bondade, simplicidade, pureza. O inocente vive buscando adequar seu estilo de vida ao modo mais natural e simples, de modo que possa exercer a sua plenitude e vivenciar o paraíso. Ele quer ser livre para ser ele mesmo, sem as convenções da sociedade e rótulos. Ele tem muita disposição e a esperança de retornar à sua vida quase infantil, pura, sem as preocupações da vida moderna. Só uma ressalva aqui, quando a gente tem aqui ser livre para ser ele mesmo, sem as convenções da sociedade e os rótulos, a gente vai encontrar o rebelde ali daqui a pouco, tá? Então vão ter semelhanças entre alguns arquétipos e outros, mas aquela veia forte, aquela essência mais predominante, ela vai se diferenciar uma da outra. Alguns de vocês aí, se tiverem percebido algum conceito, por gentileza, abram o microfone e me interrompam aqui e digam: olha, o Expert falou algo assim a respeito desse arquétipo, tá? Se vocês perceberem essas semelhanças aí, inclusive no público que a gente viu, que consome esse tipo de conteúdo aí. Daniele, você vai ter que abrir esse microfone, Daniele, para mostrar sua voz aí pra gente aqui dentro do grupo, tá bom? A pessoa comum do signo de Virgem, ou o órfão. O homem deseja viver em um mundo seguro. É desconfiado, se sente abandonado e vitimizado. O Rafael deve estar rindo aí porque a Daniele vai ter que abrir o microfone dela, vai romper essa timidez aí hoje. O lema da pessoa comum é: todos os homens e mulheres são criados igualmente. O maior desejo é estabelecer conexão com os outros. A gente vai ver isso aqui, ó, descrito lá na persona. Deixa eu ver. Cadê? Pessoa comum. Pessoa comum, ela tem o pertencimento e ela quer se conectar. Então são descrições que encaixam aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Cadê pessoa comum? O objetivo é fazer parte. O maior medo é não ser aceito, é ser rejeitado por suas ideias. A estratégia é desenvolver sólidas virtudes comuns. Ter os pés no chão, ser realista, possuir a habilidade de se comunicar com o público. Deixa eu ver, olha, Daniela, eu tenho voz de criança. Então combinou, porque eu tenho espírito de criança também. Eu tenho carinha de criança também, que todos nós somos crianças. Fique tranquilo quanto a isso, tá?
O Dudu também aí, ele é muito novinho aí, ele quando ele fala, só sai pérola aí, pérola boa, são boas perguntas que ele sai, e eu sei que as suas também são boas. Mas vamos lá, pessoa comum, a estratégia dele, agora a fraqueza é perder o próprio eu, em um esforço para se misturar, ou por uma causa de relações superficiais. Os dons, tá ligado ao realismo, à empatia e à falta de pretensão. A pessoa comum também é conhecida como o bom e velho menino, o homem comum, a pessoa ao lado, o realista, o trabalhador duro, o bom vizinho, a maioria silenciosa. O cara comum é o mais democrático dos arquétipos e está presente em diversos segmentos da sociedade, frequentemente associado aos sentimentos amenos e tranquilos. Estas pessoas não expõem suas convicções e assim preservam sua identidade na multidão. Elas não querem se destacar e sim se enquadrar no esquema comunitário em que se sintam parte integrante de maneira efetiva. Correm sempre o risco de serem manipulados ao seguirem grupos e muitas vezes anulando suas vontades e desejos. O exemplo de marca do cara comum, colocar um exemplo de marca, é a cerveja Brahma. O Sou Brameiro define características comuns ao grupo. Realmente, né? Todo grupo que se elege, que se nomina, ele vai dizer, olha, você faz parte da gente, então seja alguém como nós. Essa ideia de pertencimento, é o gatilho de pertencimento aí, né? Temos o terceiro, que é o herói, é o corajoso e disciplinado, impondo a si mesmo padrões elevados de conduta em prol de vencer o vilão ou o monstro. O lema dele é, onde há vontade, há um caminho. O maior desejo é provar seu valor por meio de ações corajosas e difíceis. O objetivo é se tornar um perito em algum domínio, de um modo que melhore o mundo. O maior medo é ser fraco ou vulnerável. A estratégia é ser o mais competente e corajoso possível. A fraqueza dele é a arrogância, sempre precisando de mais uma batalha para lutar. Os dons dele envolvem a competência e coragem. O herói também é conhecido como o guerreiro, o salvador, o super-herói, o soldado, o matador de dragão, o vencedor. O perfil de consumidor que é dinâmico, veloz e ágil. As marcas que pretendem explorar este arquétipo precisam oferecer produtos que estejam ligados às aptidões e competências ou que ofereçam desafios ligados ao perigo e à velocidade. O herói é disciplinado e tem orgulho disso. Foca seus esforços em ser sempre o melhor e o que mais se destaca por suas escolhas difíceis. Assim, realiza sua necessidade primária, protegendo os demais e fazendo tudo o que precisa. Lembra que ele é o herói, então o herói precisa salvar alguém, né? Tem que ter o inimigo, tem que ter uma luta, tem que ter uma jornada também, tem que ter uma competência que só ele pode resolver. O cuidador, e aí temos aí, que se vocês não se manifestarem agora, eu vou dizer, olha, tem algo errado. O cuidador. Ele também é o prestativo, toma conta de todos mesmo quando isso exige um sacrifício da parte dele. O lema, ama o teu próximo como a ti mesmo. O maior desejo, proteger os outros do mal. O objetivo é ajudar os outros, o maior medo, exclusive, é ser egoísta e ser ingrato. A estratégia é fazer coisas pelos outros. A fraqueza é o martírio e ser explorado. Ele se coloca nessa situação, né? Os dons envolvem a compaixão e a generosidade. Rafael, eu tinha esquecido que tinha que relacionar ao vídeo. Tá aí. O cuidador também, olha, se vocês puderem fazer os comentários no microfone, senão eu tenho que abrir aqui o bate-papo e fica cortando aqui a tela para mim, tá? Então podem abrir o microfone à vontade aí. O prestativo, ele é um altruísta movido pela paixão, pela generosidade e pelo desejo de ajudar os outros. Ele teme a instabilidade e a dificuldade, não tanto por si mesmo, mas pelo impacto sobre as pessoas menos afortunadas e menos resistentes aos choques. No marketing, o arquétipo do prestativo é percebido em praticamente qualquer atividade relacionada à prestação de serviço, tanto para indivíduos quanto para organizações, corporações e firmas, como, por exemplo, o conserto de vestidos,
ou outros trajes, limpezas de moradia, avenidas, oficinas, restauração de objetos variados ou quebrados, cuidados com a saúde e o bem-estar das pessoas enfermas ou idosas, serviços de condutor de automóveis, entre outros. Para o consumidor, aliás, para o prestativo, considera-se eficaz o marketing que leva em consideração as inquietações do consumidor, direcionadas aos outros. O cliente, nesse caso, deve ser exposto como tendo preocupações com os demais, e o produto deve auxiliá-lo no sentido de demonstrar maior empenho e fornecer grande facilidade de ação. Daniele, pode falar, Daniele. Me identifiquei com o cuidador aí. Se identificou na sua vida mesmo, ou você percebeu lá na descrição do expert? Eu me identifiquei na minha vida mesmo. Uhum. Eu acredito, eu vou passando aqui, toda vez que eu leio esses arquétipos, eu vou lembrando, olha, essa postura minha aqui, isso aqui parecendo eu aqui ontem ou durante a vida toda. Isso é muito comum acontecer, essa identificação, tá? E é natural que aconteça, porque a gente está falando aqui a respeito dos perfis psicológicos mais comuns dentro dos humanos. Mas é isso. Temos aí o quinto, que é o explorador. Ô Rafael, você tem alguma pontuação para fazer aí a respeito desses perfis aqui que já passaram e as características que o expert trouxe lá no vídeo? Você notou alguma semelhança? Mais na questão do cuidador, né? No cuidador, né? Ele é mais presente. Ele envolve a envolve questão da segurança. Ele envolve o pai de família, né? Que precisa estar planejado. Essa pessoa que precisa estar organizada para poder prover um melhor futuro para a família. Sim, tem essa preocupação, né? É como uma espécie de um fardo, vamos dizer assim. A missão de vida dele é essa. Né? Exatamente. E tem um monte de gente assim. A gente vai ver daqui a pouco o rebelde, e ele identifica com a outra parcela de pessoas na sociedade. Dudu, lembrei da aula do curso de copy, falava isso. E Dudu, vou pedir o seu microfone aí também. Mas realmente, a gente fala desses perfis aqui com bastante frequência. E para cada nicho a gente vai adequar esses perfis, essas possibilidades de comunicação com esse público. Passando aí pro quinto, a gente tem o explorador. Vou abrir aqui. O Dudu mandou outra mensagem. Manda no microfone aí, Dudu. Que até o anúncio da Empíricos batia de frente com esse arquétipo. Sim. Empíricos bem apelativa. Vamos lá. O explorador, ele está disposto a renunciar à segurança em favor da autonomia. Ele tem sede de conhecer novas áreas, lugares e pessoas. O lema dele é: não levante cercas à minha volta. O maior desejo dele é a liberdade para viver e explorar o mundo. O objetivo dele envolve o de uma vida melhor, mais autêntica, mais gratificante. O maior medo dele é ficar preso a uma situação ou se acomodar. A estratégia dele é viajar, buscar coisas novas e fugir do tédio e da rotina. A fraqueza, perambular sem rumo, tornando-se um desajustado. Os dons dele envolvem aí a autonomia e a ambição. O explorador também é conhecido como o buscador, o iconoclasta, o andarilho, o individualista e o peregrino. O explorador é um perfil inquieto que busca produtos que auxiliem na sua jornada, ou seja, para ele só é útil aquilo que pode torná-lo livre, independente e que não sejam produtos rotineiros. É muito associado à geração Y, que vive em constante movimento e não tolera regras e amarras da vida moderna. Essas pessoas buscam sua individualidade pelo mundo e não deixam que a rotina tome conta. Todas as marcas que oferecem um apelo da aventura, da jornada, da quebra de regras, são admiradas pelo explorador, porque toca justamente naquilo que ele está buscando, né? A liberdade. Então, quando vai se causar um desejo através da copy, a gente mostra para ele, aponta para ele uma perspectiva da realidade que ele vive, que vai parecer um aprisionamento. E ele logo vai querer sair daquele aprisionamento. E é aí que o seu produto ou seu serviço entra. Alguém ia comentar alguma coisa aí? Diga. Eu, Rafael.
pegando assim essa parte do financeiro, né, mais voltado para a área do investimento, bateria bastante, né, com essa parte do explorador, né? Com certeza. A parte do investimento, sim. Investimento Os investimentos também arrojados, ou os investimentos Sim. aprofundados. Isso, mais investimentos mais de Ações, risco. né? Ações, principalmente. Também ações, criptomoedas, Trade também, né? renda variável no geral. Ele vai atrair mais esse explorador aqui. Só que o explorador, ele também ele tem uma certa disposição para abrir mão da segurança, mas olha o medo dele aqui. Cadê? A fraqueza dele. Não, desculpa. No medo. Perdi aqui. Ficar preso a uma situação ou se acomodar. Se esse risco que ele enfrenta pode colocar ele de novo dentro de um ciclo, então, por exemplo, o cara que está lá no day trader, poxa, ele é um explorador, tá? Só que se ele se vê preso dentro de algum patamar estagnado ali, não consigo mais resultado, sempre estou perdendo, estou preso nisso, ele vai fugir dali para ir para um novo, para ir para algo inovador, para algo diferente daquilo. Mesmo que o day trader seja algo muito arrojado e que prometa liberdade, e que prometa algo novo para ele. Então, naquele instante em que ele vai se ver preso dentro daqueles problemas, é a hora de apresentar uma nova saída para ele. E aí você consegue trabalhar para esse arquétipo sequências de produtos para esse perfil. Por exemplo, o cara que vai lá para o day trader, ele não para quieto. Ele vai para o day trade, depois ele vai para o swing trade, depois ele vai para criptomoedas, ele vai para opções de ações, ele vai para opções binárias, porque ele está sempre, no instante em que ele se vê preso naquilo, querendo passar para um patamar novo, mas para não estar preso, ele procura algo diferente. E aí você tem uma lista enorme uma esteira de produtos que você pode oferecer para ele. Sim. Você falando nessa questão de novos produtos, lembro bastante da palestra do Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle. Sim. E ele mostra uma estatística mostrando as marcas que atuam diretamente com esse público que é o explorador, que é o que chega primeiro, né? Que chega antes de todo mundo. E ele mostra que acho que 5% da população é que tem essa veia de chegar primeiro nos locais e explorarem. É por isso que você vê pessoas na fila querendo comprar o iPhone que nem saiu ainda e coisas do tipo, né? Sim, essas pessoas estão buscando isso. São as pessoas que ousam também. Então, dentro dessa categoria vão entrar também os empreendedores arrojados, que são pessoas normalmente dispostas a desembolsar um bom valor em dinheiro para aquilo que está prometendo uma solução inovadora para ele. Ele quer ser não só o primeiro a usar, mas também o primeiro a ser livre pela liberdade que aquilo usufrui para ele. E temos aí o mais polêmico, né, e dentro da parte do financeiro, é um que também está bem presente, que é o rebelde. É o fora da lei. O fora da lei, ele aceita melhor as mudanças e novas ideias, ele consegue mais facilmente desfazer daquilo que já existiu. Tá? O lema dele é: as regras são feitas para serem quebradas. É um lema que ele falaria assim: essa regra me descreve. Maior desejo: a revolução ou vingança. O objetivo dele é derrubar o que não está funcionando, ou vulgo anarquista. O maior medo, ou pelo menos o início do anarquista, né? O maior medo é ser comum ou não ter poder. Então a gente tem aí um apreço pelo poder muito grande também. E um medo de ser comum. As estratégias dele envolvem quebrar, destruir e chocar. A fraqueza envolve cruzar para o lado negro do crime, se tornar mal, cometer crimes. Entre os dons existe a liberdade e a habilidade em articular pessoas. O rebelde também é conhecido como o fora da lei, o revolucionário, o homem selvagem, o desajustado ou iconoclasta. Fiel a seus próprios valores e não aos valores vigentes, o fora da lei é um ser carente por natureza. Ele precisa chamar a atenção para si, mesmo que para isso seja preciso cometer crimes, chocar e humilhar. Seu comportamento é sarcástico e cínico para tentar desequilibrar a situação e ter o poder em seu favor. O fora da lei é geralmente um desajustado e sempre é desprezado pelas pessoas que possuem regras ou juízo. Ele não quer ser adorado, e sim temido. Seu habitat é escuro, fica nos lugares distantes da civilização, frequentemente está associado ao uso de drogas e às gangues violentas.
Para compreender seu apelo é necessário ter em mente que, durante as fases de grande mudança em nossas vidas, adolescências ou meia-idade, nossa psique está muito ligada à morte, que neste caso tem sentido de renovação. É o cara que não quer saber de nada, ele vai assumir o risco total, ele quer ver o circo pegando fogo, ele vai para as cabeças quando o assunto é dinheiro, ele está disposto a arriscar tudo, desde que esse tudo faça muito barulho, desde que seja aproveitado para fazer muito barulho. Ele é o cara que vai investir no Bitcoin. Ele não quer day trade porque day trade está todo mundo falando, ele quer o Bitcoin porque o Bitcoin é a moeda que vai ser a contrária da sociedade, porque o sistema ele vai falir em qualquer momento, e ele, na prática, ele quer ser o cara que vai estar lá, fazendo um incentivo a essa moeda que vai quebrar todo o sistema. Se vocês notarem algumas percepções aí a respeito do que o expert falou, podem fazer suas pontuações. Se não tiverem, a gente passa para o próximo aqui. Vou fazer uma ressalva. A gente está chegando aí já no final. Estamos aí faltando só cerca de 2 minutos para o final. E aí eu queria ver com vocês. Podemos continuar isso aqui em outro bloco? O bloco seguinte daqui? E esse próximo bloco a gente termina de fazer esse aqui. A gente faz já algumas alucinações dentro da planilha, dessa planilha aqui de personas. Pelo menos uma ou duas. E a gente começa a passar pelo desenho do funil. Passando pelo desenho do funil, só nos restará no restante da semana fazer o preenchimento aí do backlog, que é essa planilha maravilhosa aqui, que é da lista de tarefas já. Eu vou colocar então o link. Diga. Eu não vou conseguir no segundo bloco. Você vai gravar? Vou gravar também. Grava, por favor, tá? Porque no segundo bloco eu não vou conseguir, não. Porque vai ser complicado aqui pra mim. Tudo Mas bem. aí eu assisto depois e eu coloco minhas observações, tá bom? Perfeito. Eu vou Tá colocar, bom, querido. Vou colocar então o link lá no grupo e a gente entra aí na sequência. Mas eu vou pedir para vocês um intervalo de 5 minutinhos. Eu vou... Diga, Daniele. Temos tempo ainda. Theo, quando uma pessoa, por exemplo, o expert, ele vai chegar lá no final da carta de vendas, Certo. e ele vai chegar lá com a parte que ele vai falar dele, no que ele é profissional, no que ele estudou, que tal, em vez de colocar o texto falando no que ele é formado, colocar um vídeo dele falando em todas as áreas que ele atua, em tudo que ele se formou. É muito boa essa ideia. Muito boa essa ideia. Vamos discutir ela melhor no próximo bloco, você anima? Pode ser? Alô, Daniele? Pode ser. Então perfeito. Porque eu já comentei sobre isso com o expert também. E eu vou dizer o porquê que compensa tanto ter o vídeo quanto também compensa ter a parte do texto que diz. Mas a gente vai ramificar esses detalhes aí no próximo bloco. Eu vou colocar o link lá no grupo daqui a 5 minutinhos. E aí eu volto pra gente poder começar o segundo bloco. Fechou? Então eu encontro vocês daqui a pouquinho. Bota o link lá no grupo lá pra gente daqui a pouco. Até mais.